Atualmente, 66 livros formam as escrituras sagradas do cristianismo, mas ela poderia, segundo alguns estudiosos, ter mais. Ao longo da história, dezenas de livros não entraram no cânon bíblico e eles são conhecidos como apócrifos. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este livro apócrifo, que já foi citado pela Bíblia, mas que não faz parte dela. O que havia no livro de Enoque, banido da Bíblia? Um dos livros apócrifos mais fascinantes é, sem dúvida, o livro de 1º Enoque, geralmente datado para o século II a.C. Este livro foi redigido originalmente em aramaico, mas a única versão disponível hoje está em etíope. Escrito em linguagem apocalíptica entre 170 e 64 a.C., o livro carrega algumas semelhanças com o Apocalipse de João, cuja composição se deu mais de 2 séculos depois. Vamos citar para você um trecho do livro que descreve o nascimento de Noé. Depois de alguns dias, o meu filho Matusalém escolheu uma mulher para seu filho Lameque. Ela engravidou e deu à luz a um menino. O seu corpo era branco como a neve e vermelho como uma rosa. Os cabelos de sua cabeça eram como a lã e os seus olhos como os raios do sol. Quando abriu os olhos, encheu a casa de luz como o sol e toda ela ficou muito iluminada. Outra parte bastante interessante do livro são os capítulos 6 a 16, que narram a queda dos anjos após desobedecerem a Deus, acasalando-se com as mulheres humanas. Tudo começa com Senjasa, um anjo disposto a pagar o preço por sua desobediência. Ele relata o seu desejo aos demais anjos que decidem segui-lo no plano. Senjasa é acompanhado por mais 18 anjos que, por sua vez, chefiam cada um outros 10. Após levarem a cabo o plano, problemas inusitados começam a surgir. Elas, as mulheres humanas, engravidaram e deram luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. Esses consumiram todas as provisões de alimentos aos demais homens, e quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las. Mas os problemas não param por aí. Os anjos rebeldes transmitem seus conhecimentos aos homens, tais como a astrologia, a metalurgia, a ciência da confecção de cosméticos, as fases da lua, a feitiçaria e etc. Tais conhecimentos causam muitas guerras e o homem chega perto da aniquilação. Após ouvirem o clamor dos homens e virem todas as desgraças causadas pelos anjos rebeldes, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel relatam o problema ao Senhor dos Mundos, que decide purificar a terra com um dilúvio e punir os anjos perversos, lançando-os num abismo de fogo. O livro é fruto de uma tentativa de preencher uma lacuna existente no capítulo 6 do livro de Gênesis. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. No relato do livro de Enoque, os filhos de Deus são os anjos e a decisão de Deus de destruir a terra é provocada por este episódio. Por que o livro não faz parte da Bíblia? Requisitos da história contada neste livro são percebidos na Epístola de Judas. Segundo dizem alguns estudiosos, ao ser citado no livro inspirado, o livro de Enoque não se torna também inspirado. Segundo os mesmos, Paulo também já se utilizou de autores gregos não inspirados para complementar o seu pensamento. Não existe nenhuma evidência arqueológica que prove que tenha sido realmente Enoque o escritor do livro, já que em sua época não havia escrita. A tradição oral seguiu vigente até o século I depois de Cristo. Se tivesse algum escrito, poderia ter sido destruído no dilúvio. Não há evidência alguma de Noé ter salvo algum escrito. A tradição oral é sim importante, mas está cheia de lendas e legalismo. Jesus combateu o legalismo quando esteve na Terra. Foi o Espírito Santo, por meio da inspiração, que separou o bom do místico da tradição oral, igual ocorreu com Lucas quando escreveu seu evangelho. Enoque reflete teologia espúria misturada com misticismo judaico do período intertestamentário e contradiz algumas coisas que a Bíblia diz, sobre os anjos, por exemplo, que teria a possibilidade de se alastrar. Mas e você, já tinha ouvido falar sobre este livro intrigante? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.